Salve nerds de boas, tudo bem com vocês, família? Eu espero do fundo do meu coração que sim. Rapaziada, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo do canal Coelho Nerd. E família, seguinte, gostaria de deixar um aviso no começo deste vídeo que nós vamos falar sobre Five Nights at Freddy's, vamos falar sobre FNAF. Para ser mais exato, nós vamos falar sobre o universo dos filmes de FNAF. Então, eu gostaria de falar uma coisa. Se você que está assistindo esse vídeo for uma criança, um menor de idade, ou melhor, se você estiver abaixo de 14 anos, 16, eu recomendo que, por favor, você não assista esse vídeo, tá bom? Porque, apesar de que o filme de FNAF, como a gente está vendo aqui na classificação indicativa, né, do próximo filme, não vai ter coisas muito explícitas, nem muito violentas. Ainda assim, esse universo, né, essa franquia explora alguns temas que podem ser sensíveis para alguns grupos de pessoas, principalmente para crianças, beleza? Então, por favor, se você é uma criança, abaixo aí dos 16, 14 anos, eu recomendo que, por favor, não assista esse vídeo. Ou se você quiser assistir, assista aí na companhia do seu pai, da sua mãe, ou então do seu responsável, beleza? Outra coisa, família, me perdoem se esse vídeo for longo, né, for demorado. É porque, rapaziada, nós vamos falar bastante sobre FNAF 2, que é o próximo filme que está chegando aí da franquia. Vamos falar também um pouco sobre o futuro da franquia nos cinemas. E FNAF é isso, rapaziada. Ele é cheio de mistérios, referências, segredos que a gente precisa analisar nos mínimos detalhes. Então, se não fosse um vídeo longo, não seria vídeo de FNAF, não é mesmo? Então, vamos lá. Mas antes, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você sempre ficar ligado quando tiver vídeo novo. E por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que são fãs de FNAF e fãs da cultura pop, fãs de conteúdo nerd, beleza? Muito obrigado, família, tamo junto e vamos começar. Rapaziada, seguinte, Five Nights at Freddy's 2 tá chegando aí, tá tendo um grande hype em volta deste filme, simplesmente porque o primeiro já foi um sucesso de bilheteria e foi amplamente aceito e bem recebido pelo público, não pela qualidade dele, porque eu já vi muitos aí nas redes sociais, na internet, falando que esse filme é fraco no sentido de qualidade, mas foi aceito pelo público mais pelo fanservice, mais pelas referências e tal. E agora estamos tendo aí este hype em volta deste segundo filme que está chegando, tanto que se a gente for ver os trailers aí, nós temos aí referências, teremos aí o escritório do FNAF 2, do jogo mesmo, bem parecido com o escritório de segurança. Nós vamos ter aí os toys, os Withered. No trailer a gente viu aí que a gente vai ter, talvez não o retorno literal, mas a gente vai ter aí alguns flashbacks ou pesadelos da Vanessa envolvendo o William Afton no traje de Spring Bonnie. Enfim, esse filme promete bastante, eu confio que ele vai ser bem melhor que o primeiro. Vamos ver aí um filmaço e talvez uma das melhores adaptações de videogame no cinema. Depois vocês comentam aí se vocês concordam ou discordam de mim, beleza? Mas vamos lá, rapaziada. Vamos analisar algumas informações, algumas teorias e coisas que a gente pode esperar não só de FNAF 2, mas também dos futuros filmes, futuras produções que nós vamos ter de FNAF no cinema. Porque, vamos ser bem sinceros aqui, rapaziada, é bem difícil, praticamente impossível que FNAF 2 vai flopar, tá bom? É muito difícil que esse filme não vá dar uma boa bilheteria, não vá lucrar, porque o primeiro filme, que hoje em dia muita gente fala mal, né? Muita gente fala que não gosta, acha que é ruim.
Até mesmo aquele filme foi um sucesso nas bilheterias, nos cinemas. Então, este segundo, que tem uma galera com hype ainda maior, com certeza vai gerar mais lucro para Blumhouse, para o Scott Count e a galera lá. Então, acho que é válido nós conversarmos sobre futuros filmes que a gente pode ver aí nos cinemas da franquia, envolvendo outros personagens, né? Vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de conversar sobre vocês, rapaziada, é que FNAF 2 vai ter a classificação indicativa aqui no Brasil de 14 anos. E eu sei que já tem muita gente aí na internet que, vendo essa informação, fica falando assim: nossa, pronto, já estragou o filme, já estragou o FNAF porque é para 14 anos, ou seja, gente mais nova vai poder assistir, então não vai ter aquela violência, não vai ter aqueles sustos macabros, não vai ter cenas perturbadoras, que eu não sei o que lá, pipipi, popopó. Sendo que, rapaziada, vamos lá. Pensa comigo. Visualmente, FNAF nos jogos, que é a mídia audiovisual, além dos filmes, que é o que a gente tem, né? FNAF nunca se popularizou, nunca foi conhecido por ter violência explícita, sabe? A gente tinha lá os sustos, os jump scares, os animatronics, nós tínhamos ali uns momentos assustadores e tal, mas cara, em nenhum jogo a gente via muita dessa violência escrachada, essa violência perturbadora e assustadora. Não. Tirando alguns momentos que, forçando bem a barra, podem ser considerados exceções, como por exemplo o que acontece com o Michael Afton no Sister Location, ou então o que acontece com o William Afton no Traje de Spring Bonnie. Cara, forçando muito a barra, dá pra dizer que esses momentos aí são exceções. Não é nem que é algo padrão em FNAF, é que são exceções, porque a franquia ela se popularizou mesmo pela estética, se popularizou pela história, pelos mistérios, teorias, pelos personagens, nunca foi pela violência gratuita, sabe? Então, eu acho que, Thiago, FNAF contém temas que podem ser sensíveis, temas que crianças não podem ver, não podem ouvir falar sobre, porque é meio pesado para elas, tudo bem, eu concordo. Só que, visualmente, FNAF nunca abordou esses temas de uma maneira muito explícita, de uma maneira muito clara, muito objetiva, de não, aconteceu assim nestes mínimos detalhes, sabe? Tirando os minigames, né? Que eu já sei que vai ter muita gente falando: mas no minigame mostra lá a mordida de 83, né? Do animatronic mordendo lá a criança. Tem lá o William Afton sendo ferido dentro do traje e tal. Tudo bem, mas, cara, isso foi... A gente vê essas cenas em formato de minigame. Minigame 8 bits. Pô, aquilo ali, cara, é uma violência. Beleza, que se a gente olha o contexto, realmente é assustador o que acontece. Mas, cara, quando você olha pro estilo de como foi mostrado, de como foi revelado, né, estes acontecimentos, você olha e parece um negócio bobo até. A gente só fica impressionado quando a gente percebe qual que é o contexto em volta, sabe? Então, tipo, FNAF 2 vai ser para 14 anos. Você precisa ter 14 anos para assistir o filme. Então não vai ter aquela violência explícita. Não gostei. Beleza, aí é seu direito não gostar. Igual eu, por exemplo, eu não vejo problema nenhum em um filme de terror não apelar para essa coisa de gore, né? Para essa coisa de momentos perturbadores e tal, enfim, né? Mas agora, falar que isso acaba com a essência de FNAF,
eu já acho que é meio forçado. Na minha opinião, eu acho meio forçado justamente porque FNAF, por mais que tenha, volto a repetir, FNAF tem sim temas meio pesados para crianças, né? Para uma galera aí de 14 anos realmente é algo mais pesado que elas não deveriam acompanhar e tal, mas nunca foi mostrado isso de forma clara, né? Mostrando assim, nossa, com exatidão que foi desse jeito nos modelos 3D, tudo assustador e tal. Não. Essa nunca foi a essência de FNAF. Então, mas vocês deixam aí nos comentários a sua opinião sobre essa questão. Na minha opinião, não vejo problema na classificação indicativa na questão visual, mas eu vejo problema quando a gente olha o contexto, olha os temas que a franquia explora. Mas enfim, próximo ponto que eu queria conversar com vocês, rapaziada, é que em FNAF 2 eu acredito que nós vamos finalmente ter a resposta, ter a revelação para uma das maiores perguntas, um dos maiores mistérios dentro da comunidade de FNAF, que é: quem é o autor da Mordida de 87? Porque, vamos lá, para quem não tá ligado, a Mordida de 87 é um dos, se não o evento mais conhecido, mais popular entre os fãs de FNAF, que acontece no jogo do FNAF 2 mesmo, que se passa em 1987, onde o guarda noturno, né, o protagonista do jogo, que é o Jeremy Fitzgerald, ele sofre uma mordida de um animatronic. Só que em nenhum momento, seja no jogo ou seja nos livros, em momento nenhum é revelado exatamente quem é este animatronic que mordeu o Jeremy. Existem as teorias mais aceitas entre os fãs de que talvez seja a Mangle, o Foxy, o Toy Bonnie. Estas são as 3 hipóteses mais aceitas dentro da comunidade. No entanto, nenhuma delas tem uma confirmação oficial do Scott Calton, ou então de algum estúdio que trabalha aí com os jogos de FNAF atualmente, né? Mas eu acredito que nós vamos sim ter finalmente a revelação deste evento sobre quem é o autor da Mordida de 87 agora no filme de FNAF 2. Ah, Thiago, mas o universo dos filmes de FNAF não é canônico. Os filmes não são canônicos. Eles não se passam no universo dos jogos, são histórias diferentes e tal. E tudo bem, eu entendo, eu concordo, faz sentido, de fato o universo dos filmes não é canônico. Porém, rapaziada, tem muitos livros, por exemplo, da Fazbear Frights, que não são canônicos, ou melhor, até o momento, né, não há confirmação de que eles são canônicos, porém, ainda assim, eles trazem informações muito valiosas e que nos ajudam a entender a história dos jogos. Tanto que, por exemplo, embora a maioria dos livros não sejam canônicos, foi através deles que a gente descobriu que o grande vilão de FNAF se chamava William Afton. Então, eu acredito sim que o filme, embora não seja canon, né, não faça parte do cânone, ele pode sim nos trazer informações valiosas a respeito dos jogos. E uma dessas informações, eu tenho quase certeza que será a Mordida de 87. Bom, pulando aqui para o próximo ponto, rapaziada. Eu tô pensando aqui, eu tenho pensado um pouco sobre a forma como o elemento da agonia pode se manifestar nos próximos filmes. Thiago, o que diabos é a agonia? Né? Porque tem uma galera aí que tá chegando aí, caindo de paraquedas em FNAF, não conhece muito da lore, não conhece muito dos conceitos que são explorados. Então, explicando brevemente, a agonia é como se ela fosse uma espécie de elemento, uma espécie de energia, sabe? Uma energia sobrenatural, que é gerada a partir de lembranças ou emoções negativas ligadas com
eventos traumáticos sobre algo ou alguém. Tanto que em FNAF 3 nós temos os Phantom Animatronics, né? O Phantom Freddy, Phantom Chica, Phantom Foxy, Phantom Balloon Boy e Phantom Mangle, se eu não estou enganado, que eles são alucinações gerados por agonia, porque a agonia ela tem esse poder, né? Que quando ela é gerada através destes eventos de emoção negativa, ela pode gerar, pode criar alucinações ou então dar vida a objetos inanimados. Então eu acredito que no universo dos filmes nós vamos ter um conhecimento um pouco melhor sobre a agonia e nós vamos ver ela se manifestando neste universo. E eu acredito que isso vai acontecer, rapaziada, através dos sonhos e pesadelos dos personagens. Porque vamos lá, no primeiro filme a gente tem lá o Mike Schmidt, né, o protagonista, que tem várias que toda noite ele tem o mesmo pesadelo sobre quando o seu irmão mais novo, Garrett, ele foi sequestrado pelo William Afton. E através destes pesadelos, o Mike ele conseguiu entrar em contato, né, com os fantasmas, né, com os espíritos das crianças desaparecidas, né, daquele incidente da Fazbear. E agora no trailer de FNAF 2, nós vemos que a Vanessa ela também vai sofrer com estes pesadelos, né? Estes pesadelos ligados à lembrança dos crimes que seu pai cometia, né? O William Afton. Tanto que ela tem traumas até hoje por conta disso, e isso vai ser explorado melhor neste segundo filme. Então eu acredito que a agonia no universo dos filmes ela vai se manifestar e ela vai ser melhor explorada através dos pesadelos dos personagens. Porque, como eu disse, né, o Mike ele conseguiu entrar em contato, ele conseguiu se comunicar com os fantasmas das crianças através dos seus pesadelos. E não era alucinações, não era coisa da cabeça dele. Quer dizer, era porque era o pesadelo dele. Mas aquela conversa, essas comunicações que ele tinha, eram reais. Eram comunicações verdadeiras, que ele estava tendo de verdade com aqueles espíritos. Então eu acredito sim que nós temos o elemento da agonia neste universo e que ela vai se manifestar através dos sonhos. O que vai fazer com que a teoria dos sonhos, né, que surgiu lá na época do FNAF 4, possa se tornar realidade dentro deste universo, tá? Só para deixar claro, pode se tornar canônica nos filmes. Esquece os jogos, tá bom? Os jogos, nada de teoria dos sonhos, nada... Os sonhos não tem nada a ver com a agonia nos jogos, mas pode ser que nos filmes a gente tenha essa relação. Eu acredito que seja realmente isso. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, rapaziada, e que eu acho que é praticamente certo, eu tenho quase certeza que vai acontecer, é que ao final do filme, né, de FNAF 2, nós vamos ter aí uma cena pós-créditos com William Afton voltando à vida como Springtrap, né? Porque teve lá no primeiro filme o momento, né, no final, que o William ele sofre, né, os ferimentos dentro do traje do Springbone por causa dos mecanismos e tal, assim como acontece nos jogos. E com isso, né, 30 anos mais tarde, no universo canônico, né, ele se torna o Springtrap. Eu acredito que nós vamos ter a mesma coisa, só que na cena pós-créditos nós vamos ver o William Afton voltando à vida, só que na forma deste monstro, né? Agora, se vai ser igual aos jogos que essa cena vai se passar 30 anos após os eventos deste filme, ou então 30 anos após os eventos do primeiro filme, aí entra no campo da
teoria, entra no campo do achismo, de eu imagino que vai ser assim, imagino que vai ser assado, mas eu tenho quase certeza que nós vamos ter sim uma cena pós-créditos com o retorno do William Afton. Agora vamos lá. Outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês, rapaziada, é sobre os futuros filmes da franquia adaptando os outros jogos. Porque o primeiro filme adaptou, obviamente, o primeiro jogo lá de 2014, o segundo vai adaptar o segundo jogo, tanto que a gente tem aí os Toys, a gente tem aí os Wizards, a Puppet, pelo que eu vi, né, no elenco, vamos ter aí um personagem chamado Jeremy, não sei se vai ser o Jeremy Fitzgerald, que nem no segundo jogo, mas ao que tudo indica vai ser isso mesmo. Então, obviamente, né, o terceiro filme vai adaptar o FNAF 3, ou seja, vai ser um filme voltado para o Springtrap e para os Phantoms. FNAF 4 vai ser voltado para os Nightmares. O Sister Location vai ter lá os Funtimes, a Circus Baby, o Energy. E no FNAF 6, que aí eu acredito que talvez este universo ele vá se encerrar no sexto filme, pelo menos pelo rumo que parece que este universo está seguindo, vai adaptar o Pizzeria Simulator. Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Se nós formos realmente ter adaptações aí para o cinema de FNAF 4, Sister Location e Pizzeria Simulator, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter a aparição de outros membros da família Afton. Porque, vamos lá, no primeiro filme a gente teve aí a Vanessa e o próprio William. A Vanessa, só para deixar claro, né, nos filmes ela é a filha do William Afton, só que, só para deixar claro, né, esclarecer, ela não é um personagem aí dos jogos, ela não veio dos jogos, ela é um personagem original pro filme. No máximo dá pra dizer que ela é inspirada na Vanessa do Security Breach, mas aí já é outros 500, não tem nada a ver com o William Afton. Então, nós já temos aí 2 membros da família Afton, e no trailer, no trecho que tem lá as lembranças da Vanessa, né, ou melhor, os pesadelos envolvendo as memórias que a Vanessa tem do seu pai, é possível notar um quadro com 2 crianças. E se a gente for levar em consideração que, muito provavelmente, uma dessas crianças é a Vanessa, provavelmente a outra criança nessa foto seja o Michael Afton. O que significa que nós poderemos ter aí o Michael Afton, talvez a Elizabeth e a criança chorona nos próximos filmes. E por mais que eu particularmente não acredite nessa possibilidade, ou melhor, nessa teoria que eu vou mencionar agora, tem muitas pessoas que estão afirmando que o Michael Afton pode aparecer logo agora em FNAF 2. Tanto que tem rolado alguns vazamentos que dizem que o ator Fred Carter ele vai interpretar um personagem chamado Michael. Agora, se é realmente o Michael Afton ou então um novo Mike que está surgindo aí para a franquia, aí já não fica muito claro. Nós não temos essa revelação, essa confirmação ainda. Porém, graças a este vazamento e graças à aparência física do Fred Carter, que ele aparece lá no trailer, tudo leva a crer que talvez seja de fato o Michael Afton neste filme. O que pode tornar as coisas bem interessantes, porque por mais que o Mike Schmidt nos jogos, né, ele seja apenas um nome falso usado pelo Michael Afton, aqui no universo dos filmes o Mike Schmidt é uma pessoa de verdade, uma pessoa com personalidade própria, um personagem que tem o seu próprio núcleo, sua própria história, seus próprios pensamentos e forma de agir. O que significa que
Em FNAF 2, talvez a gente possa ter aí o Fritz Smith e o Jeremy Fitzgerald, que são os dois protagonistas de FNAF 2 nos jogos, né? E com isso, com o Michael Afton aparecendo em FNAF 2, talvez se a gente for aí para um FNAF 4, a gente vai ter aí a Criança Chorona, a gente vai ter a Elizabeth, além de novos personagens, graças a essa ideia, este novo conceito que os filmes estão explorando de trazer personagens originais para a franquia. Agora, outra coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês, rapaziada, de fazer mais uma pergunta, não uma pergunta, uma reflexão com vocês, é que é o seguinte: levando em consideração que muito provavelmente nós vamos ter aí FNAF 3, já que teve aí a informação das gravações adiadas, né? Rumores falando de FNAF 3. Mas enfim, né? Considerando que provavelmente o filme vai ser um enorme de um sucesso de bilheteria, duvido muito que a Blumhouse não vai querer fazer um terceiro filme. Mas enfim, né? Se nós tivermos aí a adaptação de FNAF 3, talvez nós também possamos receber a resposta para duas outras perguntas em volta do jogo original, né, de Five Nights at Freddy's 3. A primeira é: quem é o protagonista de FNAF 3? Porque, para quem não sabe, em FNAF 3 a gente não tem uma revelação clara, nítida de quem é o nosso protagonista. Tem muitas pessoas que falam que o protagonista pode ser o Michael Afton, outros falam que pode ser o Henry Emily, outros falam que pode ser o Hudson dos livros. Se vocês quiserem, inclusive, né, eu trago um vídeo falando sobre cada uma dessas teorias e mostrar qual que eu acredito mais. Mas a verdade, né, a realidade é que até hoje, nós não temos uma confirmação oficial de quem é o protagonista de FNAF 3. E provavelmente com um terceiro filme chegando, a gente possa receber essa resposta. E se de fato o Michael ele estiver aí no FNAF 2, né, o filme, eu tenho quase certeza que talvez ele vá ser o protagonista do terceiro filme, já que, segundo os vazamentos que falam, né, que o Fred Carter vai ser esse tal Michael, né? Esses mesmos rumores e vazamentos falam que este Michael ele tem um interesse um tanto quanto estranho nas lendas envolvendo a Fazbear. Algo que bate bastante com a personalidade do Michael Afton nos jogos e nos livros. Mas agora, outra pergunta que nós talvez poderemos receber a resposta no próximo filme, né, de FNAF 3, é qual que é o final canônico, qual que é o final verdadeiro de FNAF 3. Porque no jogo original nós temos 3 finais, rapaziada. O primeiro é o final ruim, que é quando que lá no final ruim a gente tem ali a cabeça dos animatronics, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy e o Golden Freddy, e os olhos deles estão acesos, o que indica, né, o que significa que as almas, né, os espíritos das crianças ainda estão presos dentro dos animatronics. E a gente tem aí o final bom, que é onde os olhos, né, dos animatronics estão apagados, mostrando, obviamente, que as almas das crianças estão livres e elas estão finalmente descansando. E a gente tem o terceiro final, que é o final normal, que é onde ocorre o incêndio na Fazbear Frights e o protagonista ele foge e o Springtrap ele sobrevive, né? Como todo mundo aí que conhece a lore já manja. A gente sabe que o final verdadeiro ele faz parte do cânone do jogo. Ele traz uma conclusão que é o verdadeiro, né, para o que está acontecendo no jogo, né, na parte de sobrevivência das noites e tal. Porém, até hoje nós não temos uma resposta sobre qual dos finais, né, o bom ou o ruim, qual daqueles pode ser considerado o final verdadeiro. Afinal de contas, as crianças desaparecidas, né, vítimas do William Afton, elas
estão, enfim, descansando, estão livres, ou elas ainda estão presas dentro dos robôs, dentro dos animatronics? Talvez a gente possa receber essa resposta em Five Nights at Freddy's 3, o filme. Rapaziada, 30 minutos de vídeo aqui. Eu sei que eu falo demais, mas é porque eu sou um grande fã da franquia de FNAF. Eu realmente estou confiando que nós vamos ter um ótimo filme este ano. Eu confio no potencial de FNAF 2 e eu acho que só tende a melhorar nos próximos filmes. Mas agora me diz aí nos comentários o que vocês acham do que eu apontei aqui. O que você espera de FNAF 2 e o que você espera de possíveis FNAF 3, FNAF 4, filmes do Sister Location, do Pizzeria Simulator. Por favor, porque é legal ter essa interação com vocês. E também nós podemos compartilhar teorias uns com os outros. Beleza, família? Então, fiquem com Deus, rapaziada. Eu espero ver vocês numa próxima oportunidade. E mais uma vez, se você gostou, considere deixar o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha este e outros vídeos do canal com seus amigos e familiares. Beleza, família? Muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima.